por 2 aqui, está aqui só para limitar o intervalo. Vamos ver mais uma questão aqui. Página 53, questão 33. Considere a função definida por... Aí eu tenho uma função que tem 3 condições. Então a gente tem aqui uma função que tem 3 condições. Então a gente tem uma condição para quando x for menor ou igual que 4, uma condição para quando x estiver entre 4 e 9, e uma condição para quando x for maior do que 9. A gente diz que essa função é definida por 3 sentenças matemáticas. Cada sentença é uma equação, cada equação tem uma condição. Isso quer dizer o seguinte: se eu quiser calcular a imagem de um número, eu tenho que verificar em qual conjunto ele pertence. Se o número for menor que 4, eu vou usar a função f de x igual a 2 elevado a x. Se o número estiver entre 4 e 9, por exemplo 5, eu vou usar a função 8, f de x igual a 8 menos x. Se o número for maior do que 9, eu vou usar a função f de x igual a 1 sobre x. Ele quer que a gente faça o quê? Calcule f de 10, calcule a composta de f e f de 8, calcule a composta da composta de 7. Aí, como a gente pode fazer de duas formas. A gente pode calcular essa função composta, ou a gente pode fazer com um número mesmo, que é mais prático e mais rápido, em vez de calcular a função composta de f com f, depois de f com f com f, uma vez que a função f tem 3 condições. Daria um pouquinho de trabalho. Então, vamos calcular primeiro f de 10, que é o mais fácil, né? É só substituir x por 10. Então você vai calcular f de 10, x tem que ser 10. 10 é maior do que 9, então você vai usar a terceira condição. Você vai usar 1 sobre x. Como x é 10, 1 sobre 10. 1 dividido por 10 dá 0,5. Já foi, é só isso. Letra B. 0,1, eu falei 0,5, tá errado. Letra B, f de 8. Então vamos calcular primeiro f de 8. Depois a gente vai achar um número, volta e calcula o f desse número. Então quem é f de 8? 8 é um número entre 4 e 9. Então você vai usar a função do meio, f de x igual a 8 menos x. Então f de 8 vai ser igual a 8 menos 8, que vai ser 0. Então agora você vai calcular f de 0. 0 é menor que 4. Quando for menor que 4, você usa a primeira condição, f de x igual a 2 elevado a x. Como x é 0, vai ficar 2 elevado a 0, que dá 1. Então, f de 8 igual a 1. Por fim aqui, fazer a mesma coisa. Vai calcular f de 7, achar o resultado, substituir e calcular f desse resultado. E por fim, f do último número que a gente achar. Então a gente vai calcular 3 vezes f, prestando atenção na condição. F está em 7 está entre 4 e 9. Então você vai usar 8 menos x. Então vai ficar 8 menos 7, porque x nesse caso é 7, que vai dar 1. Então agora a gente vai calcular f de 1. 1 é menor que 4, você vai usar 2 elevado a x, 2 elevado a 1, que dá 2. Então f de 1 igual a 2. Então agora, por fim, a gente vai calcular f de 2. Como 2 é menor que 4, você vai usar de novo 2 elevado a x. 2 elevado a 2, porque x é 2, então dá 4. Ou seja, f de 7 é igual a 4. Tranquilo? É mais tranquilo porque é só número, a gente não precisou calcular a função composta, para calcular depois os domínios aí, as imagens. Se for muito rápido, vocês pausam o vídeo, voltam um pouquinho, né, se não entendeu também. Então, bora aqui agora. Agora a gente tem uma questão que envolve a função composta e a função inversa. Tem que fazer com cuidado. Considerando as funções f de x igual a 3x menos 2 e g de x igual a menos 2x mais 1. Essa questão está na página 58. A gente deu um salto aí porque tem muita questão com gráfico, que é muita análise. Você vai analisar aí e é mais fácil de fazer quando tem o gráfico, né? Porque os valores estão lá, você só precisa interpretar o gráfico. Então, questão 21 da página 58 do módulo 1, capítulo 3.
Você tem f de x igual a 3x menos 2 e g de x igual a menos 2x mais 1. Então, ele quer que você encontre o valor de k, tal que f de g de k, a inversa de f de g de k, seja igual a 1. Então, você vai calcular primeiro a composta e depois calcular a função inversa desta composta. São duas contas que a gente precisa fazer aqui. Aliás, três, né? Você vai calcular a função composta de f de g de x. Depois você vai inverter essa função. E depois você vai igualar a 1, porque vai ter um número lá que você não conhece, que é justamente o número k. Então, você vai ter que substituir o x por k. Então, a gente vai ter que fazer 3 passos aí para resolver a questão. Primeiro é calcular a composta. A primeira parte, calculando a composta. F de g de k. Então, vou tirar x e colocar k. Então, g de k seria o quê? Menos 2k mais 1. Uma vez que g de x é menos 2x mais 1. E f de x é 3x menos 2. Entendido? Então, você vai fazer g de k é quem? Menos 2k mais 1. E aí você vai substituir na composta lá. Então, vamos lá. O que foi que a gente fez aqui, passo a passo? Primeiro, a gente substituiu o x por k. Então, fica menos 2k mais 1. Agora, a gente vai calcular aqui f de g de k. Quem é f de x? 3x menos 2. Então, onde tiver x, você vai colocar quem? G de k. Então, você vai ter 3 vezes g de k menos 2. Só fiz tirar quem? O x e coloquei a função g. Tirei o x e coloquei a função g. Tirei o x e coloquei o k. E agora eu tirei novamente x e coloquei g de k. Lembrando que k é um número, então é como se a gente estivesse calculando aquela, igual a gente fez na questão anterior, f de 8. Então, substituindo, agora, mas como eu sei que g de k é menos 2k mais 1, então f de g de k vai ser igual a 3 vezes menos 2k mais 1, menos 2. Esse menos 2 aqui é da função, ó, f. Então, ele está aí. Multiplica aqui, ó, 3 vezes menos 2 dá menos 6k, 3 vezes 1 dá 3. Então, a gente vai ter o seguinte, menos 6k mais 3 menos 2. Mais 3 menos 2 a gente consegue somar, o k não. Então, a gente repete, menos 6k, 3 menos 2 dá 1. Ou seja, f de g de k é igual a menos 6k mais 1. Mas como ele quer que você calcule o valor de k na inversa de f de g de k, agora a gente vai calcular a inversa, é a segunda parte. A gente acabou de calcular a composta da função f com g no ponto k, para o valor real k. Agora vamos calcular a inversa dessa função. Calculamos a composta, vamos para a inversa. Calcular a inversa, quando a gente falou no início da aula, é só você trocar o x pelo y. Nesse caso, você vai trocar o k pelo y. E depois isolar o y e achar a função y em função de k. Então, vamos fazer isso. Vou trocar, lembrando que f de x é igual a y, e eu tenho que f de g de k é igual a menos 6k mais 1. Então, eu vou trocar aquilo ali. Eu vou ficar com o seguinte. Primeiro, eu troquei o f de x pelo y, só para depois eu poder trocar o y pelo k. Aí ficou y igual a menos 6k mais 1. Trocando k pelo y, eu vou ter k igual a menos 6y mais 1. Aí, minha função é sempre y em função de x. Nesse caso, meu x é k. Então, eu tenho que isolar o k. Então, eu vou resolver, eu tenho que isolar o y. Então, eu vou resolver essa equação como se o y fosse o valor desconhecido e k eu conhecesse. Então, fazendo isso, vai acontecer o quê? Primeiro, esse vem para a primeira parte e esse vai para a segunda. Troco o sinal. Então, 6y igual a 1 menos k, ou menos k mais 1. Para resolver agora, eu tenho que retirar esse 6 aqui. Então, y vai ser igual a 1 menos k dividido por 6. Então, a função inversa de f de g de k é igual a 1 menos x sobre 6. Aqui, a gente pode colocar o k. Não tem... Pode ser k aqui, 1 menos k sobre 6. Como ele fala que f de g, a inversa de f de g de k é igual a 1, então a gente vai pegar esse valor aí, 1 menos k sobre 6, e igualar a 1, e assim descobrir o valor de k. Porque é uma condição da questão lá que ele está afirmando,
que é a inversa, você achar o valor de K quando a inversa da composta de F com K de G no ponto K for igual a 1. Se você igualar esses dois valores, você vai achar o valor de K. Aqui é K. Vamos consertar isso aí para não ficar errado. Então é só a gente igualar e achar agora. Agora que a gente já sabe que a função, a inversa da função composta é 1 menos K sobre 6, e que essa inversa dessa composta é igual a 1, então iguala os dois valores, a gente descobrir qual é o valor de K. Eu vou ficar com a equação 1 menos K sobre 6 igual a 1. Como é que você resolve isso aqui? Coloque 1 aqui embaixo e multiplica meios pelos extremos. Então você vai ter 6 vezes 1 igual a 6, e 1 vezes 1 menos K, que vai dar 1 menos K, ou seja, 1 menos K igual a 6. Isola, né? Você pega isso e joga para cá, você vai ficar com menos K igual a 6 menos 1, que vai dar 5, multiplica por menos 1, K vai ser igual a menos 5. Então, o valor de K, menos 5. Então, não é muito difícil calcular a inversa nem a composta não, né? Então, para calcular a composta, você troca o x pela função. Então, você tem uma função, vai pegar o x e colocar outra função. Aí você repete tudo, tira o x e coloca essa função. Foi o que a gente fez aqui, ó. A gente pegou aqui o g, pegou o g de k e colocou menos 2k mais 1. Como só tinha x aqui, ó, 3x, então a gente colocou uma vez. Se tiver duas vezes, a gente coloca duas vezes. Se tiver x quadrado, a gente vai ter que calcular a potência, e assim vai, né? E a inversa é só trocar o x pelo y e depois isolar o y, porque a função é sempre y em função de x. A gente aprende assim, né? Então, a última questão aqui dessa parte de função composta, que é uma questão que pede para calcular a inversa também. Uma função invertível f definida no domínio de R-3, ou seja, o domínio é qualquer número real menos o 3. Por quê? Porque a função tem um denominador aqui, ó, e aparece um x. Se x for menos 3 mais 3 dá 0. 0, divisão por 0, não existe nos reais aqui. Então a gente exclui essa possibilidade do domínio. Ele quer saber quem é o contradomínio, né? Ou seja, quando você calcular a inversa, o domínio vira, o contradomínio vira o domínio da função. Então, se você calcular a inversa, você vai ter que achar a restrição que existe nessa função se aparecer um denominador ou se aparecer uma raiz lá. Então, ele quer que você faça isso, que você calcule a inversa e veja qual é a restrição, qual o número real que a função não pode assumir, que ele chamou de y0 porque está no contradomínio. Então, a gente vai fazer o quê? Calcular a inversa e verificar quem é esse valor aí, y0, né? Eu chamei de y0, é só um índice só para a gente descobrir quem é. Então, para resolver, a gente precisa calcular a inversa. Como é que você calcula a inversa? Você troca o x pelo y. Você tem a função f de x igual a x mais 5 sobre x mais 3 de x mais 3. Você troca o f de x, vai ficar y igual a x mais 5 dividido por x mais 3. E aí você vai trocar o x pelo y. Você vai ter x igual a y mais 5 dividido por y mais 3. Aí o que você tem que fazer agora? Depois que você troca o x pelo y. A função é f de x. Lá em cima a gente está vendo. A nossa função está aqui, ó, f de x. Então você tem que achar quem aqui, f de x. Nesse caso você tem quem? F de y. Então você vai ter que isolar o y. Para fazer isso, você vai usar também aquela meio pelos extremos. Multiplicar esse por esse. Lembrando que a gente vai ter que achar um jeito de isolar o y. E o y apareceu dos dois lados aí, então você vai fazer x vezes y. X vezes 3, 3x. E aqui não precisa, né? 1 vezes y, 1 vezes 5, 5. Então você vai ter xy mais 3 igual a y mais 5. Tira esse y daqui, joga para cá. Tira esse x daqui e joga para cá. Então você vai ter y vezes x menos y igual a 5 menos 3x.
Apareceu y duas vezes aqui. Como é que a gente vai fazer para isolar o y? Vai colocar em evidência. Aqui, se você tira o y, sobra x. Se você tira o y, sobra menos 1. Então, y vezes x menos 1. Agora, para isolar, é só você pegar essa parte e dividir o outro lado. Então, y vai ser igual a 5 menos 3x sobre x menos y, que está multiplicando o y. Achou a inversa. Então, a inversa de f de x é 5 menos 3x dividido por x menos 1. Qual é a única restrição aqui? Qual o único valor que x não pode assumir? X não pode ser igual a 1, porque se x for 1, vai ficar 1 menos 1, vai dar 0, e aí você vai ter uma fração que o denominador é 0. Pode acontecer isso? Não. Então, x tem que ser diferente de 1. Então, a sua condição lá, ó, quem é o y0? y0 é 1. O único valor que a função não pode, que a função inversa não pode assumir. Então, a resposta é a letra D. Então, com isso a gente conclui a parte de revisão de função inversa, função composta e conjuntos, né, que a gente viu anteriormente. Falta agora a gente rever função polinomial, principalmente a parte do estudo do sinal, de inequação. Então, na nossa próxima aula a gente vai fazer isso. Tchau, boa sorte, bom estudo aí.